Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago e seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, um espaço de propagação do Evangelho de maneira simples, pessoal e próxima a você. Que Deus te abençoe. Essa pandemia evidenciou um aspecto importante da teologia, dessa teologia que tem sido anunciada em diversas igrejas, que é uma teologia secular, terrena, que foca somente nas coisas desse mundo. É a teologia que diz que você é cabeça e não cauda, que se você sofre é porque você está em pecado, se você está doente é porque você é fraco, e que aquele que teme o Senhor não sofre, não padece. E o lema de muitas vezes desses cultos e dessas pregações é: pare de sofrer. Mas não é isso que nós observamos na palavra. Não é isso que nós observamos nas palavras de Jesus. Nós observamos uma teologia que se aplica ao porvir, à volta de Jesus Cristo, a parousia, o retorno do Rei. E muitas vezes essa teologia, que é uma teologia mais neopentecostal, aplicada em curas, em riquezas, em manifestações de milagres, se resumindo somente a esse plano terreno, essa teologia é totalmente obtusa, uma teologia mesquinha, ignorante, e esse período de isolamento veio comprovar o quanto é falha, o quanto é maliciosa e o quanto é equivocada esse tipo de teologia. Eu poderia trazer uma palavra de esperança, dizendo assim, que quando esse período passar, o seu negócio vai melhorar. Eu posso dizer que quando esse período passar, você vai ser uma pessoa mais forte, mais rica, mais próspera, mais honrada. Eu poderia dizer a você que a doença não vai chegar à tua tenda, nem à tua casa, porque o Senhor está te protegendo, mas não é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Ele ensina que no mundo teremos aflições, no mundo passaremos dificuldades, no mundo seremos perseguidos, passaremos por diversas coisas, mas para estarmos confiantes nele. E esse é um momento realmente de angústia, é um momento que muitas vezes nos sentimos sufocados, é um momento que nós nos sentimos pressionados, muitas vezes com as incertezas, com as dúvidas, muitas vezes nos cercam, muitas vezes pessoas estão passando problemas de depressão, problemas com ansiedade, e estão descontando na comida, estão ganhando peso, um exemplo disso sou eu, mas o Senhor nos ensinou que há esperança. Mas onde está essa esperança? Como Jesus dava esperança aos seus discípulos? Onde está a nossa esperança? Eu sei que a nossa esperança não está nesse plano terreno, não está nessa terra, não diz respeito somente a este século. A nossa esperança está no céu. Os discípulos estavam também se sentindo angustiados num tempo. Jesus estava prestes a ser traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por seus discípulos. Ele estava prestes a ser sacrificado de uma forma excruciante, brutal. E os discípulos começam a perceber uma atmosfera pesada no ar. Havia algo um pouco etéreo, algo espiritual, que estava pressionando os discípulos. Eles estavam se entristecendo. Um exemplo disso é quando eles estavam orando no Getsêmani e não conseguem ficar acordados, tamanho é o peso, tamanho é o cansaço. Não sei se você já sentiu isso alguma vez na sua vida. Uma forma de cansaço que se abate sobre você, que não é um cansaço físico, mas um cansaço por estresse, um peso. Há pessoas que muitas vezes acordam no meio da noite se sentindo sufocados. Eu quero dizer para você que o Senhor tem poder de fazer você voltar a respirar, para aliviar o seu cansaço, para aliviar o seu peso. E Ele tem poder para te ajudar nesse momento, principalmente ao te dar a verdadeira esperança. E nesse momento de sufocamento espiritual, de entristecimento, Jesus dá umas palavras de consolo para os discípulos. Eu já trabalhei esse texto no canal, mas gostaria de trabalhar novamente, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 14. E Jesus diz o seguinte:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A palavra de consolo de Jesus não é que você vai ter honra nessa terra, que as riquezas voltarão, seu emprego estará de volta, que você será curado das doenças e nada de ruim vai acontecer com você, que a sua família vai ser perfeita, que você não vai sofrer. Jesus não está preocupado em te alcançar como um comerciante, como um mercador da fé, como um mercenário que quer se alimentar da lã das ovelhas. Ele quer prometer algo muito mais profundo a você, algo que não se pode comprar com dinheiro, que poderoso nenhum desse mundo, tanto político, reis, governantes, sejam quem for, não podem comprar, que é a eternidade com Deus. Para consolar os discípulos, o Senhor Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito, vou preparar moradas para vocês. A esperança de Jesus não consiste nessa terra, nesse século, nesse plano presente, mas ele diz para os discípulos, animando-os: vocês não vão deixar de morrer, deixar de sofrer, mas eu vou preparar morada para vocês. E ele preparou, subindo na cruz do Calvário, sendo elevado nessa terra, para que toda pessoa que olhasse para ele, assim como a serpente no deserto, levantada no deserto, a Neustã, seria salvo e curado das suas feridas, feridas essas que são espirituais. Ele levou sobre nós, sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades. Na cruz do Calvário, ele cravou todo escrito de dívida contra as nossas vidas. Esse é o nosso Jesus. E ele promete: vou preparar moradas para vocês. O foco está no porvir. O foco está na ressurreição dos mortos. Mas muitas igrejas pararam de pregar isso. Pararam de pregar a doutrina da ressurreição. Pararam de falar da parousia, do retorno de Jesus Cristo. Pararam de falar do céu. Pararam de falar do fim do mundo, pararam de falar do fim das coisas, pararam de falar do grande julgamento, pararam de falar das profecias acerca do fim do mundo, da escatologia, deixaram de falar do Jesus ressurreto e deixaram de falar da igreja que será ressuscitada com Cristo nos últimos dias. Uma doutrina cara a nós. Deixaram de falar porque só estão focando nas coisas dessa terra, só estão focando em bênçãos materiais, só estão focando em curas para a ansiedade, discursos de autoajuda e esqueceram de anunciar que Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. E isso é provado nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele esboça que esse pensamento já estava presente na igreja de Corinto. Muitos não estavam mais acreditando num Cristo ressurreto e não estavam pregando a ressurreição dos mortos através do poder de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz à igreja, no capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos infelizes, irmãos, se não anunciarmos essas verdades. Essa mentalidade estava presente na igreja primitiva, que é a mentalidade do reino dos céus. Que para ganhar a verdadeira vida é necessário perder essa. Que para ser revelada a verdadeira vida em nós e ser manifestada em glória, primeiramente faz-se necessário, torna-se forçoso ocultar a nossa vida em Deus, crucificando a nossa carne. Mas muitas vezes estamos nos prendendo aos embaraços dessa vida, a debates políticos, a militâncias sem fim, a trabalhos, a preocupações com o que vamos comer amanhã, o que nos vestiremos, e estamos esquecendo do céu. Quanto mais focamos nas coisas da terra,
menos desejamos a volta de Jesus Cristo e menos desejamos o céu. Quanto mais focamos no céu, o nosso coração está mais distante das coisas da terra. Olhos fitos no céu, coração distante da terra. Olhos focados na terra, coração distante do céu. São grandezas inversamente proporcionais. Você não pode amar o mundo, desejar o mundo e ao mesmo tempo amar as coisas do alto. É impossível. Aquele que já morreu para esse mundo está focando no céu. E há um texto também que confirma isso. Eu quero que você acompanhe juntamente comigo, que é o texto de Colossenses capítulo 3, muito conhecido. Versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morresteis e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É importante ocultar a vida em Deus nesse momento. É importante, é de suma relevância morrermos nesse instante. Há pessoas que vão querer ser ressuscitadas com Cristo no julgamento, no final de todas as coisas, mas não estão fazendo a sua natureza terrena morrer agora, não estão se entregando a Deus agora, não estão se arrependendo dos seus pecados agora. É impossível ser manifestado em glória no final dos tempos sem ocultar a sua vida agora em Deus, morrendo para o mundo, morrendo para as suas vontades, morrendo para os seus desejos, para as suas concupiscências, para o pecado que todo instante nos rodeia. É impossível ser transformado em glória lá no final dos tempos, com a redenção do nosso corpo, sem morrer agora para esse mundo. É impossível. E o texto é bem claro. Muitos estão esquecendo de buscar as coisas que são do alto e estão buscando unicamente as coisas da terra. As coisas do alto são eternas, as coisas da terra são efêmeras, são passageiras, são fugazes, são como vapor que logo se desvanece. Mas busque ao que é eterno, apegue-se ao que é eterno e rejeite o que é fugaz. Para entender essa mentalidade de pensar nas coisas do alto e valorizar o que é realmente importante, eu quero mostrar um impasse, uma dúvida, um questionamento que o apóstolo Paulo se levantou em respeito a si mesmo, ao seu ministério e à sua vida. Ele se encontra no impasse. Qual é o impasse dele? Está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha qual é o impasse que ele se encontra. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele está numa dúvida. Ele diz: eu não sei se eu morro e fico com Deus, logo que é incomparavelmente melhor, ou se vivo. Paulo está falando, se eu morresse agora seria ótimo, seria um lucro que é incomensurável, incomparável. Se eu morresse agora eu estaria perfeitamente bem. Mas viver para mim é viver para Deus, o meu viver é Cristo. Se eu faço a obra de Cristo nessa vida, se eu ajudo meus irmãos, se eu conduzo meus irmãos por um caminho eterno, no caminho que Jesus me ensinou, isso para mim também é extremamente valioso. Olha a dúvida, o impasse que o apóstolo Paulo se encontra. Eu morro ou vivo? Meu pai me disse uma vez algo importante. Uma vez ele disse, vocês que são crentes, né? Creem em Deus, na vida eterna, mas ninguém quer morrer. E é verdade. A morte para nós ainda é um tabu.
E nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nós não nos acostumando, mesmo tendo uma viva esperança de que no abrir e fechar de olhos, que é a nossa morte, estaremos com Cristo na eternidade. Mas muitos estão deixando de pregar isso. Estão pregando somente coisas materiais, coisas dessa terra. Por isso que o mundo não entende os crentes muitas vezes. Por isso que quando a cantora morreu, né, de Covid-19, um assunto que foi bombástico nas redes sociais, e um fato muito triste, uma falta de sensibilidade das pessoas, eu achei interessante as falas: você não é crente? Por que Cristo deixou você padecer isso? Cadê o feijão ungido? Cadê a cura milagrosa? Cadê tudo isso? Isso é uma afronta mesmo do mundo, uma falta de sensibilidade, mas isso também está ligado à mensagem que muitas igrejas estão pregando, que a vida do crente só diz respeito às coisas dessa terra, e não é isso que Jesus ensinou. Jesus, para consolar os seus discípulos, ele diz: olha, eu tenho morada para vocês. A morte pode vir, mas vocês têm morada preparada. É isso que o mundo precisa saber, que o crente quando morre não é o fim, é apenas uma passagem. O crente quando morre é muito mais gostoso, é muito mais saboroso, o lucro é muito maior, porque é incomparavelmente maior estar com Deus em morada celestial do que viver neste mundo, assim como o apóstolo Paulo bem disse nesse texto que eu acabei de citar. Então, queridos, ainda que os astros se abalem e caiam do céu, ainda que os planetas saiam das suas órbitas, ainda que os montes se abalem e caem sobre nós, há um povo que não vai perder a esperança, pois a sua esperança está no Deus eterno que ressuscita dos mortos aqueles que são seus. Essa é a viva esperança que todo crente verdadeiro deve ter, esperança no porvir, que por mais que vivamos uma realidade cruel, excruciante, por mais que as pessoas venham e ajam de maneira que venham a nos vilipendiar, a nos humilhar de qualquer forma, quem é de Deus sabe que a tribulação produz eterno peso de glória e que em breve, no abrir e fechar de olhos, estaremos com Jesus Cristo, porque ele disse: eis que cedo venho, trago a recompensa em minhas mãos para dar conforme a cada um, conforme as suas obras. Que você possa crer nessa palavra, que a sua esperança esteja não somente nessa terra, mas no porvir. Não se turbe o vosso coração, continue crendo em Deus, porque Ele preparou morada para você na cruz do Calvário e você tem a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.